Aqui no Etihad Stadium, vitória do Manchester City para cima do Newcastle, num jogo muito laicá, tá? Num jogo em que em certos momentos foi muito uma partida de tênis, o que a gente sabe não é muito do agrado do técnico Pep Guardiola, mas pelo menos a vitória veio. Uma vitória que historicamente, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito fácil de ser prevista, porque estamos lidando com a maior freguesia localizada da história do futebol inglês, empatada com outra. Estou dizendo isso porque o Manchester City agora emenda 22 jogos contra o Newcastle em Manchester, sem perder. Empata com a maior sequência de invencibilidade de um mandante na história da primeira divisão inglesa, que é do Everton contra o Fulham. E no caso do City contra o Newcastle, agora são 17 vitórias seguidas, tá? A última vitória do Newcastle em Manchester, não era nem, esse estádio nem existia. Foi no antigo estádio do Manchester City, Main Road. 1-0, gol de Alan Shearer, maior artilheiro da história da primeira divisão inglesa, da Premier League. E em campo, curiosamente, estava George Weah, né? Jogador que conquistou a bola de ouro com a camisa do Milan e que veio numa surpresa de um resgate de confiança e de autoestima do Manchester City pouco mais de um ano depois do time encostar no inferno da terceira divisão inglesa. Enfim, parênteses fechado para falar um pouco sobre essa vitória de hoje com 2 gols de um jovem que é muito bom jogador, tá? O Nico O'Reilly, da base do Manchester City, mais uma boa revelação da base do Manchester City, que é repleta de revelações nos últimos anos, uma das melhores bases do futebol inglês e do futebol europeu, com certeza. O Nico O'Reilly, que nas últimas partidas, desde a mudança de esquema do Pep Guardiola para um 4-4-2, jogando com a dupla de atacantes Haaland e hoje Marmoush, ele tem sido o meia esquerda com o Ait-Nouri na lateral esquerda, posição antes ocupada pelo próprio Nico O'Reilly. E hoje, especialmente, foi o jogo no qual o O'Reilly pisou muito mais na área adversária, tá? E jogou muito, muito bem. Ele faz os 2 gols, poderia ter saído com um hat-trick, teve uma chance muito boa ainda no primeiro tempo. O Manchester City criou mais, jogou melhor, mas ainda assim, defensivamente, sofre. Sempre sangra um pouco esse Manchester City. Tudo bem que o Newcastle vem numa boa fase, vinha de 3 vitórias consecutivas, conseguindo dar uma reviravolta numa temporada que vinha apontando para baixo, ainda sem o Bruno Guimarães, claro, vai ficar 2 meses fora com uma lesão na coxa, está se tratando inclusive em território brasileiro. Outro brasileiro desse time que hoje voltou do banco de reservas a jogar na Premier League foi o Joelinton, que depois até conversou com a gente, acho que essa entrevista já está nas redes sociais da TNT Esportes. O Manchester City agora emenda 5 vitórias e fez um tweet provocando, claro, o Manchester United, dizendo que, olha, né, daria para cortar o cabelo se você torcesse para o outro lado da cidade. E esse Manchester City, claro, aumenta a pressão, fogo alto para cima do Arsenal, que tropeçou na quarta-feira contra o lanternaço Wolverhampton, abriu 2-0 e sofreu empate 2-2. E agora, nesse domingo, visita o Tottenham no grande clássico, né? No North London Derby. Esse Tottenham de técnico novo, talvez com energias revigoradas, ainda aqui com um time com muitas lesões e, portanto, dificilmente vai conseguir, imagino eu, né, em condições normais de temperatura e pressão, algo contra esse Arsenal, mas clássico é clássico e vice-versa. Então vamos ver como que esse Arsenal reage, porque é necessária uma reação já contra o Tottenham. São 2 pontos que agora separam somente Manchester City e Arsenal, lembrando que ainda se enfrentam aqui. No dia 18 de abril, na rodada 33, o Arsenal visita o Manchester City. Então, nesse momento, o campeonato, pela primeira vez, desde que o Arsenal assumiu a liderança com segurança e com certo conforto de pontuação, a Premier League está nas mãos do Manchester City também, né? Cada time depende de si, porque a diferença é de 2 pontos. Se o City vencer o jogo que tem a menos do que o Arsenal, essa diferença fica de 2 pontos e eles chegam nesse jogo aqui em Manchester, se mantiver essa diferença, cada um dependendo de uma vitória para si, né? O Arsenal ainda com empate, se for esse o caso, da diferença de 2 pontos, mas o Arsenal pela primeira vez em muito tempo agora entrega também nas mãos do Manchester City o próprio destino na Premier League. Lembrando que ambas as equipes estão no sorteio da Liga dos Campeões nesta sexta-feira, dia 27, para ver quem será o adversário nas oitavas de final
do líder Arsenal, não só da Premier League como da Liga dos Campeões da primeira fase, e do último colocado do G8 da Champions, o Manchester City. Estou ansioso para ver contra quem esses dois times vão jogar na Liga dos Campeões, enquanto se degladiam aqui na Premier League.